Olá, meus irmãos, recebam a doce e gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Quem tem o prazer de falar com meus irmãos é sua irmã em Cristo, Eli Borges. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma visão que o Senhor me deu nessa madrugada. Para quem me acompanha aqui nesse canal, sabe que eu já relatei aqui que eu nasci num berço cristão e sempre a minha mãe nos ensinou, eu e meus irmãos, que o crente, para ter vitória, ele tem que ter uma vida de renúncia e uma vida de oração e jejum. E a minha mãe sempre nos ensinou dessa maneira, que o crente verdadeiramente, que não renuncia ao pecado, que não pega a sua cruz e não segue Jesus, ele não vai ter vitória. E a minha mãe sempre nos alertou que o crente tem que orar e jejuar e ter uma vida no altar. Então eu cresci nesse ambiente que o crente tem que orar para ter vitória. Então, hoje a minha mãe já não mora conosco, né? Ela já está nas mansões celestiais, já mora com Jesus há 9 anos. Então, meus irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de orar a Deus, porque eu aprendi assim. Então, todos os dias eu oro ao Senhor. Não estou falando aqui para me gloriar, porque quem sou eu, irmão? Não sou nada. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de orar ao Senhor. E através das minhas orações, o Senhor ele tem operado grandes coisas. Eu aprendi que verdadeiramente o crente tem que ter uma vida de oração, jejum e renúncia, né, irmãos? Às vezes custa muitas dores em nossa vida, mas nós sabemos que o Evangelho de Cristo não é fácil. A nossa vida aqui na Terra não é fácil, não é? Então, o crente que quer servir o Senhor, como a Bíblia diz, pegue a tua cruz e siga-o. Porque a Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verás a Deus. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com meus irmãos uma revelação que Deus me deu, uma visão, né, que Jesus me deu nessa madrugada. Eu comecei a orar por volta de meia-noite e eu fui até 1h da manhã orando ao Senhor. E o Senhor me deu, irmãos, uma visão com a irmã Leia Miranda e com a Igreja Deus e Amor, com a doutrina do Senhor. E naquela visão que Deus me deu, eu gostaria que você fique comigo até o final desse vídeo, né? Para você entender direitinho. Então, meus irmãos, naquela visão que o Senhor me deu, o Senhor me mostrava a irmã Leia, era como se fosse dentro da sede mundial e no mesmo tempo ela não estava dentro da sede mundial. E para quem não sabe, a irmã Leia ainda está punida, né? Ela ainda está punida. Ela voltou pro cargo dela lá na Fundação Reviver, mas ela não está fazendo nada na obra de Deus, nada mesmo. Então, a irmã Leia ainda continua de prova ainda, viu, meus irmãos? Ela não saiu de prova, como diz os canais aí, tudo, que ela tá fazendo tudo. Não tá fazendo, não. Então, meus irmãos, eu quero falar para meus irmãos que Deus me mostrou ela assim como se estivesse dentro da sede, né? Dentro da sede, mas no mesmo instante não era a sede. Era como se ela estivesse no escritório. E ali, meus irmãos, eu vi aquela multidão de gente e ela estava ali para ouvir aquele povo, né? Então aquele povo chegava um por um. É como se no escritório ela estava sentada e com a mesa na frente e aquele povo vinha até ela. Então, meus irmãos, começaram a vir de um por um, mas de repente aquilo tinha muita gente, porque era gente de todas raças e cores estava ali. Como se fosse a sede, mas no mesmo instante não era a sede mundial. Então aquele povo começava a clamar, dizendo assim, em uma só voz. Era em voz alta, dizendo assim: nós queremos a doutrina de volta.
Nós queremos a doutrina de volta, porque essa igreja foi o Senhor que levantou. E aquele povo dizia: a sua irmã e o seu sobrinho têm acabado com a doutrina do Senhor. E eles gritavam assim: nós queremos a doutrina de volta. Irmãos, era como se fosse um protesto. E eles gritavam dessa maneira. Só que naquela visão que Deus me mostrava, era como se a irmã Ireni não tivesse mais aqui entre nós. É como se a irmã Ireni, o Senhor já tivesse recolhido ela. Então, só restava a Leia, a Débora e o Davizinho lá na igreja. E naquela visão, os irmãos chegavam até a irmã Leia e dizia assim: nós queremos a doutrina de volta, porque essa igreja foi o Senhor que levantou. Nós queremos morar no céu. Todo mundo dizia assim: nós queremos morar no céu, nós queremos a doutrina. Nós queremos a doutrina. E ali, irmãos, muitas pessoas dizem assim: se não for dessa maneira, nós vamos sair. Nós vamos procurar uma igreja de doutrina, porque nós queremos ser salvos por Jesus. Nós não aceitamos porta larga nesta igreja, porque essa igreja é do Senhor. E aquele povo gritava assim, dessa maneira. E a irmã Leia, ela não falava palavra nenhuma, porém ela ouvia todo mundo, mas ela não dizia nada. Simplesmente de cabeça baixa ela estava e assim ela ficava. De repente, a gente ouviu o Davi Miranda, filho, chegava e ele falava algo no ouvido da Leia Miranda. E quando ele falava algo no ouvido da irmã Leia, ela levantava, e como se ela fosse resolver aquilo. Mas ela não ia resolver ali onde ela estava. Ela tinha que ir para outro lugar para resolver aquela questão. Porque o povo gritava, aquele povo estava ali como se estivesse fazendo um protesto, gritando: nós queremos a doutrina de volta, porque nós queremos morar no céu. E eles gritavam dessa maneira. E de repente, meus irmãos, eu via, ela entrava em um carro pequeno, prata. E aquele carro, de repente, não era um carro mais, era um avião. Só que ela ia dirigindo aquilo. E de repente, quando ela chegava nos ares, aquele avião caía. Então, ali ela caía, né, naquele avião, porém ela não morria. Mas ela ficava muito ferida. E ela ficava hospitalizada. Então, meus irmãos, foi essa visão que Deus me deu, né, em prol da Igreja Deus é Amor, da irmã Leia, né, desse fato que está acontecendo, né, porque nós sabemos que a Igreja Deus é Amor foi uma igreja que era uma igreja muito abençoada, e eu creio que ela ainda é, porém está precisando muitos ajustes, né? E nós vamos entender que sem santificação do corpo e da alma, nós não vamos ver a face do nosso Deus. Então, meus irmãos, eu peço aos irmãos que orem pela vida da irmã Leia Miranda. Eu não sei se os irmãos têm alguma interpretação desta visão, se os irmãos conseguiram discernir o que é isso. Então, possa colocar embaixo, faça o seu comentário, fale sua opinião, aquilo que Deus colocar no teu coração. Porque eu não entendi, porém eu estou aqui relatando com os irmãos e pedindo aos irmãos que ore pela Igreja de Deus e Amor. Ore, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Né? Nós sabemos que esse ministério é de Cristo. Esta obra foi o Senhor que levantou. A Igreja de Deus e Amor é uma das igrejas muito abençoada pelo Senhor. Porém, depois que o missionário morreu, tem tido muitos conflitos e ajustes, né? Mas não é para melhorar, né, assim, em prol da nossa vida com Cristo, porque deixando o pecado entrar, isso não é forma de nós alcançarmos ao céu, não é. Porque nós temos que fechar todas as brechas do pecado para que nós possamos morar com Cristo. Nós não devemos esquecer que o nosso Deus é santo e justo. Ele é perfeito. E nós sabemos que a Bíblia diz que o Senhor vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, não é?
e sem a santificação ninguém verá a Deus. Então nós temos que reconhecer que o crente tem que ser diferente do mundo. O jovem, quando ele vem a Cristo Jesus, ele tem que renunciar às coisas do mundo. Não a igreja se encaixar no padrão do mundo para trazer os jovens, para atrair os jovens. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. É a verdade que liberta o homem e a mulher do pecado. E o Espírito Santo é ele que molda nossas vidas e coloca da forma que o Senhor quer em nossas vidas. Porque antigamente nós sabemos que a igreja tinha uma doutrina, o Senhor, fez grandes homens e mulheres de Deus. E ninguém ficava triste, ferido, porque a doutrina era daquela maneira, não. Todos entravam porque sabia que aquele povo queria morar no céu e tem compromisso com Deus, né, meus irmãos? Então peço aos irmãos que orem, para que Deus me abençoe.